E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo no canal. Variedades para gostar de ler. Ainda estamos pensando no nome certo para o canal que vai falar de literatura e de temáticas diferentes. E hoje é um foco, assim, que vai ser um foco diferente, não diferente, uma abordagem de livros, assim, diferentes no canal, que vai ser tipo, não um desafio, mas para estimular vocês. É um desafio que eu faço comigo já faz um tempo e eu vou querer compartilhar com vocês isso, que é ler, um ganhador de Nobel por mês. Então, a cada uma vez por mês ou duas, dependendo, eu vou trazer algum ganhador desde 1901 até esse ano, que venceu o Prêmio Nobel de Literatura, e comentar sobre o, o livro, às vezes, sobre o autor, tudo. Então, o autor que eu quero trazer hoje é o Faulkner, William Faulkner, que ganhou em 1949 o Prêmio Nobel de Literatura. Se eu for falar bastante do Faulkner, depois nós vamos ter mais vídeos que nós vamos falar sobre Sonho e Fúria, sobre a trilogia Snopes dele, o Invictus, que é o último que o Faulkner escreveu, que é legal. Mas eu quero falar de um dos livros que eu acho um dos melhores, assim, dele. Que tá, assim, junto com Sonho, a Fúria, Absalão, e é Enquanto Agonizo, que em inglês é As I Die, que é um pouco difícil de traduzir, né? Fica enquanto agonizava ou enquanto agonizo. Isso tem a ver um pouco com a estrutura da história. Porque aqui nós vamos ter 15 narradores. Então o Faulkner não vai usar um narrador. O Faulkner ele é conhecido porque ele usa mais de um narrador. Não é nem de uma voz narrativa, é de um narrador mesmo. No Sonho a Fúria nós temos quatro, o último narrador é heterodiegético, 3 narradores personagens. Aqui são 15 narradores autodiegéticos. O que seria um narrador autodiegético, para a gente usar, para ficar mais fácil entender? É o narrador, seria mais ou menos assim, o narrador em primeira pessoa. Porque assim, tem o narrador homodiegético, que é o Watson do Sherlock Holmes. Ele é o que narra a história, mas ele não é o personagem principal. Ele está narrando sobre alguém. Mas é um narrador testemunha, a gente fala, que é o homodiegético. Aí tem o heterodiegético, que é o que está fora da história, que é comumente conhecido como terceira pessoa. Aí tem os níveis de focalização, enfim. Mas aí nós não vamos entrar nesses assuntos aqui, senão nós vamos ficar fazendo vários vídeos, só ainda para falar disso do Faulkner. Que são 15 narradores que compõem Enquanto Agonizo, que vão contar a história. A história é simples. O enredo, qual que é o enredo do Enquanto Agonizo? A mãe morre, a mãe da família, ela começa, já o título Enquanto Agonizo, Enquanto Agonizava, é uma referência tanto à mãe, e isso é uma interpretação minha, tanto a mãe e quanto a família dela, os Brunson, que são os filhos, porque o Faulkner vai criar uma jornada dentro do condado mítico de Okinawa, que ele criou, que representa o sul dos Estados Unidos, o Mississippi, que nem a Macondo de Gabriel Garcia Marques, mas a maioria das obras do Faulkner, só 2 livros que não, se passam nesse condado mítico de Okinawa, que ele não existe, assim, ele existe só na ficção do Faulkner. O Faulkner fez um mapa, tudo que tem a cidade de Jefferson e Okinawa, que são cidades ficcionais onde ele cria as histórias dele representando o sul dos Estados Unidos. Então ele até a tradição Southern Gothic é colocada para ele, que é o gótico sulista do Faulkner. E esse livro aqui, a jornada, assim, é dos white poors, assim, que ele pega os brancos pobres, assim. Ele vai trabalhar nesse, que são uma família bem pobre, que eles têm que fazer o caixão. A mãe tá lá morrendo, assim, os filhos fazendo o caixão dela, trabalhando, fazendo caixão, aí ela morre. Isso não é spoiler, isso é
faz parte da estrutura para vocês entenderem o livro, que é contado por 15 narradores, e todos os 15 são personagens principais. Esse é um ponto legal. Então são 15 autodiegética quando é o personagem principal contando a história. Então Faulkner aqui usa 15 narradores. Então isso que eu acho genial. Ele usar, tipo, no Sonho e Fúria, 4 narradores e tudo, mas usar 15 é muito legal. Tanto que eu fui marcando aqui, porque às vezes eu fui marcando narrador Down, primeiro narrador, aí depois vamos aqui, o Gel, terceiro, conforme eles vão aparecendo na história. Cora, segunda, que ela vai aparecendo na história. Então aí é a família dos Brandsen e construindo o caixão e pegando esse caixão e transportando até a cidade de Jefferson para enterrar a mãe, que ela quer ser enterrada em Jefferson, onde era da cidadezinha deles. Só que ele cria uma odisseia, tipo uma narrativa assim em termos bíblicos para descrever essa jornada. Só que o interessante é que como que você vai montando essa história, porque cada personagem, o Darwin começa contando, é um dos começos, o Harold Bloom até elogia, eu concordo com o Bloom nesse ponto, que é um dos melhores começos aqui de livro, o primeiro capítulo, que é o Darwin falando, um dos filhos dela, da matriarca, é uma matriarca da família, e ela tem todo um núcleo assim, e eles vão. Então tem uma cena que eu lembro que é muito representativa, que é a cena que eles vão e eles só se dão mal, assim. Parece que todo o que tem que acontecer nessa viagem deles saírem da cidadezinha deles e ir para Jefferson, no Mississippi, acontece que nem eles vão passar por uma ponte, acaba chovendo e a carruagem quebra e cai na ponte e o caixão cai, a mãe cai fora do caixão, eles têm que pegar ela, tudo. Mas isso assim, isso não é spoiler, não é nada. Vocês vão vendo sobre a voz narrativa de cada um desses personagens. Às vezes é o vizinho que vai contando, às vezes é o farmacêutico que conta uma parte da história, os filhos vão contando, a filha vai contando. São 15 narradores. Então cada um conta uma parte da história. Cada um é o personagem principal, então ele tem o discurso único deles. E essa dica que eu fico, assim, para ler. Para ler Faulkner, nós vamos falar bastante dele aqui no canal, que ele veio de uma tradição do gótico, que o gótico sulista, o Southern gótico, ele é um gótico que trata combate, se mostra como que a sociedade norte-americana foi marcada pelo racismo, pelo extremo preconceito que teve, tanto de brancos contra negros, de brancos contra indígenas. Então Faulkner traz essa temática, ele era contra isso é expresso na obra dele, é muito legal. Quem leu Sonho e Fúria sabe disso, o repugnante é o Jason, um dos personagens lá, é Dilce, empregada, quão fenomenal ela é. E aqui são os pobres, os white poors, que ele chama, né, que é os brancos pobres, e ele mostra a situação assim de pobreza extrema que o ser humano pode chegar. Faulkner, nós sabemos, ele não era apesar dele vir de uma família aristocrata, ter passado pelo final do século XIX, começo do século XX, essas mudanças, assim, ele pegou tudo isso, mas ele era um cara assim da fazenda, era, vamos dizer assim, um caipira, mas que o cara sabia escrever. Veio com ele o jeito de escrever. Diz ele que em 6 semanas ele escreveu Enquanto Eu Agonizo, que foi 16 narradores. Então, aí você vai lendo rapidinho. Cada um é um personagem diferente contando a história. E eles vão contando a história e você vai montando assim. Só que vai ter o discurso direto livre, o fluxo de consciência, o monólogo interior que ele vai usando, que é as lembranças, flashback, os avanços no tempo. Então aí que está a genialidade que o Faulkner, o Joyce e a Virginia Woolf foram os que criaram, que aqui nesse livro dá para você perceber um pouco. Então, fica a indicação, Prêmio Nobel mais que merecido, de 1949, para o William Faulkner,
que fica a indicação, e o Enquanto Agonizo. É um livro curto, não é grande, sim, é um livro que você vai ler, reler, vai sempre tirar lições, e ele tem uma escrita gostosa. O Faulkner não tem uma escrita... Sim, eu gosto, tem gente que critica, mas eu gosto da escrita do Faulkner. Como eu vou citar o Hemingway, porque o Hemingway e o Faulkner tinha uma rixa entre eles, como eu gosto do Hemingway também. Acho que cada um tem seu mérito. Mas, então, é isso, e é um dos melhores romances do século XX, e é a primeira indicação, assim, de leia um Nobel. Então, o primeiro prêmio Nobel de literatura que nós falamos aqui, que eu recomendo para vocês, é Enquanto Agonizo, do William Faulkner. Ele ganhou em 1949. Espero ter passado um pouco por cima e chegado vocês a lerem. E comentem aí se vocês têm algum prêmio Nobel que vocês gostariam que falasse, ou algum que vocês leram que gostam. Não esqueça de dar a curtida e até mais. Tchau.